Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Eu sou o José Grajal. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. Hoje tem até Ibov e dólar. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Quem viu os nossos últimos vídeos, principalmente de sexta-feira, não deve se surpreender com isso daqui, ó. Essa vinda do Bitcoin aqui acima da região de oferta, no caso aqui com o topo duplo, tá? E neste caso aqui agora hoje, ó, lutando aqui para fechar acima de uma região de resistência do diário, tá? Essa região de resistência do diário vai até aqui, até essa região de topo do canal, né? Mas até segunda ordem temos um topo duplo aqui, tá? A não ser que seja rompido, quem nos segue sabe o que faz margem aqui com esses canais, né? E a gente observou já aqui essa mesma ação de preço na CME, né, de uma forma similar, e nós sabemos que aqui ainda temos, né, a região de reteste de baixa do semanal em 77,150 e da região de reteste de continuidade de alta no médio prazo, né, que está mais ou menos no mesmo lugar, 76,800, além deste gap aqui da CME que está nessa região aqui, ó, entre 79,660 e 81,210, beleza? E nós também sabemos que essas linhas de tendência na CME, elas são um pouco diferentes, né? Veja, e nós não chegamos ainda no topo dessa linha superior, que conflui aqui, né, de uma forma ou de outra, com esses patamares de 76, 77 mil dólares. Ou seja, o fake out aqui de um possível fake out desse canal de lateralização aqui poderia chegar nesses patamares e ainda assim, por conta da CME, significar que o Bitcoin está em um movimento que pode gerar, né, uma continuidade de queda, porque de uma forma ou de outra, ainda que se trata de uma bandeira de baixa. Tudo bem? Nós temos até essa forma aqui de ver isso, ó, e que é dessa maneira diagonal aqui, né? Aqui vocês vejam que quando cruzou a média de 55 períodos para baixo, né, nós tivemos uma continuidade. Neste caso aqui, nós temos a média de 233 períodos para ser cruzado para baixo e nós tivemos aqui a média de 144 períodos pegando como resistência, né? Se a gente ver dessa maneira, com o canal lateral, lembrando que aqui, ó, é a média de 55 períodos do mensal, tá? Veja só onde está a média de 377 períodos no semanal, em 51.100 e poucos dólares aqui, né? E se nós formos aqui, ó, o que a gente vê? Primeiramente, que houve esse cruzamento da média de 55 períodos aqui, né? Deste cruzamento, nós revisitamos aqui duas vezes, né, a média de 144 períodos, nesse caso foi uma só, né, tivemos até um pequeno fake out neste primeiro caso, a de 21 períodos que é a verde não foi revisitada, e aí sim rompemos para baixo, lateralizamos aqui entre a de 377 e 233 por algum tempo, né, bastante tempo eu diria, que desde junho de 2022 até novembro, junho a novembro, são alguns meses, né, 5 meses, rompemos para baixo, aí sim encontramos o fundo do bear market neste caso, né, no bear market em questão, né? Então pode haver muito ainda que a gente que para rolar aqui, tá, pessoal? Então lembrando aqui, ó, estamos acima da zona de oferta, sim, estamos, já estivemos. Então não se empolguem tanto, até porque se a gente for ver em relação ao Fibonacci, lembrem-se, ó, Fibonacci, estamos abaixo da 1 da Fibonacci. Olha a S&P, S&P, na verdade eu vou ver a S&P aqui, ó. Olha S&P. S&P está aqui na 1414, né? Atingiu um novo topo histórico, rompeu o seu canal diagonal descendente aqui, ó. Seu canal descendente está acima do RSI 65 do diário bastante, ó, tomou suporte hoje, tá? E acima do 65 mensal, o Bitcoin tá acima do 45 apenas, e está aqui próximo ao 65 semanal. Próximo não, né? Mas ainda tem um alvo aqui deste canal descendente. O primeiro alvo está em 7.176 pontos, né? Relativamente próximo, né, aqui dessa região do RSI 65 semanal, que é aqui na confluente com a 1414 da Fibonacci, beleza? Massa! Bom, quem nos segue, quem está no nosso canal do Telegram, já viu dizendo que essa aqui seria uma região de mínimas para o dólar, tá? O dólar em relação ao real, tá? Estamos aqui nessa cunha descendente, rompeu a cunha descendente para baixo, isso é bastante difícil, raro de acontecer, mas rompeu a cunha descendente para baixo fazendo o quê, pessoal? Fazendo aqui ó, uma divergência de alta, ó, isso aqui é uma divergência de alta, veja só que loucura. Nós temos aqui, ó, vamos tirar aqui, ó, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos outro fundo, é uma divergência de alta gigante, tá? Se a gente for para o semanal, ela fica mais clara, certamente, né? Fica mais clara? Fica. Deixa eu ver se ela fica, quão clara que ela fica, né?
Não fiz o teste antes, né? Aqui, ó. Ela fica quase, quase. Ela ainda não se fez nesse caso, né? Neste caso aqui, ela ainda não se fez, né? E ela parte daqui. Parte daqui, ó. Parte basicamente daqui. Aqui também há, de certa forma, uma divergência, tá? Principalmente isso aqui pode ser um fake out, ó. Fake out pode retomar aqui, tá? Se a gente fizer aqui assim, mais ou menos também, ó. Né? Então pode ser um fake out, tá? Então, assim, eu estou falando porque no diário ficou muito claro, tá? E, opa, né? Se nós viermos para Ibov, Ibov é interessante, tá? Ibov é bastante interessante, tá? Mas, ó, primeiramente o ponto é esse. Nós falamos previamente sobre este fundo aqui. Quem está lá pode confirmar o que eu estou dizendo. Até mesmo esse aqui, ó, 4,86, mas, ó, 4,97 foi o nosso ponto fundamental, é claro, principalmente se retomar aqui 5,6, né? Que é 8,83 da FIBO, que é o fundo absoluto. Então, isso aqui, para a gente está bastante esticado, tá? E se nós formos para Ibov, Ibov é interessantíssimo, né? Porque eu lembro que eu tiro os patamares de Fibonacci dos mesmos lugares, tá? Então, esses aqui são os mesmos pontos que eu tirei os patamares de Bitcoin, os mesmos pontos que eu tirei os patamares de S&P, tá bom? Então, nesse caso, observe, ó, topos descendentes, topos ascendentes, e está aqui entre 1,44 e 1,68, extremamente esticado. Esse aqui é o ponto onde o Bitcoin chegou, tá? Nas suas máximas, tá? Se a gente ver aqui na CME, opa, errei. Se a gente ver na CME aqui, ó, o Bitcoin atingiu as suas máximas vindo um pouquinho acima da 168, tá? Um pouquinho acima da 168. O Ibov está aqui, basicamente. Nem a S&P chegou nesse ponto, tá? Então, nesse caso aqui, em relação a este movimento, nessas mesmas datas, as Fibonacci, que mede a proporcionalidade dos movimentos em relação a si mesmos, tá? A Bolsa Brasileira fez um movimento superior, próximo, claro, mas superior ao movimento das principais bolsas americanas, né? Porque a S&P e Nasdaq fizeram movimentos similares. Também aqui é uma nítida divergência de baixa, tá? Para Ibov com este movimento de desvio, tá? Ó, aqui debaixo do desvio, vocês reparem que é aqui, ó, que há uma queda da linha de desvio, né? E nós aqui tocamos novamente, retomando aqui, né, o processo de divergência. Na minha opinião, próximo de topo, principalmente se a gente faz o seguinte, se a gente vê essa retração Fibonacci interna aqui, ó, e repara que o que aconteceu, nós tivemos aqui, né, o Golden Pocket como ponto de principal resistência, tá? Então, para nós, isso aqui pode fazer uma distribuição antes de continuar caindo? Pode, mas para nós estamos aqui no topo para Ibov, no fundo para o dólar e, de certa maneira, né, se viermos também aqui, eu esqueci deste ponto fundamental, se a gente for ver aqui a S&P, o que que nós temos? Nós temos no semanal, tá? No semanal, vou apagar aqui esse monte de linhas absurdas para vocês, tornar mais clara a visualização, tá? Nós temos aqui no semanal uma divergência de baixa, tá? Uma divergência de baixa que pode ser vista com uma certa clareza, tá? Não precisa ter olhos de águia para ver essa divergência de baixa, que também possui um desvio, tá? Também possui um desvio. E está aqui, ó, topos ascendentes e topos descendentes, né? Então, assim, mesmo se chegar até aqui, ó, mesmo se vier no RSI 65, né, que foi o ponto que nós dissemos aqui, ó, 7.233 pontos, tá? Mesmo se chegar até aqui, ainda é uma divergência de baixa, ainda serão topos ascendentes. Pode chegar? Pode. Ainda serão topos ascendentes, né? Mais ascendentes ainda, eu diria, né? E ainda serão topos descendentes no RSI. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Lembre-se que a situação no Estreito de Hormuz ainda não está resolvida, né? Aqui isso também mostra algo interessante. Essa nem é divergência, né? Mas essa disparidade de movimentos entre as bolsas americanas e o Bitcoin mostra como que o Bitcoin é mais sensível à liquidez, mostra como as narrativas do Bitcoin de dinheiro duro especial, etc., não se sustentam aos próprios fatos, né? Como que aqui o Bitcoin, de certa forma, também como barômetro, mostra que a liquidez não voltou para o sistema, né? Porque o Bitcoin não dispõe de mecanismos, né? Primeiro, principalmente o mecanismo de buyback, recompra de ações por parte dos próprios acionistas das grandes empresas, né? Os grandes acionistas, né? Que podem fazer com que esses movimentos ocorram, né? Nós tivemos aqui, basicamente, em 3 semanas, a anulação de um movimento
que vem desde 26 de janeiro. Então, assim, foram meses que foram eliminados em 3 semanas. Isso aqui é um típico short squeeze, essas coisas já aconteceram anteriormente. Posso fazer um vídeo falando sobre a crise da bolha.com, por exemplo, né? E de outros bear markets fortes, né? Podemos falar sobre isso, né? Para que a gente entenda que ainda, né, não havia sido declarado um bear market para as bolsas americanas, que tiveram a correção de 10%, no caso de S&P, Bitcoin já corrigiu 50%. Né? Então aqui nós temos uma retomada do topo histórico, o Bitcoin está bastante longe disso, né? Teve uma retomada, teve um pullback de 24%, se a gente for contar o preço de hoje, com um fundo de 60 mil dólares, certo, pessoal? Então isso para pensar, tá? E lembre-se, isso aqui não é aconselhamento financeiro, eu tenho um canal no Telegram, onde eu coloco relatórios trissemanais a respeito de questões que envolvem não apenas o Bitcoin, mas também as bolsas americanas, o TradFi, agora principalmente petróleo, os títulos de tesouro americano, DXY, tá? E também tem uma rede no Threads e no X, onde eu também debato outros assuntos que não apenas criptomoedas relacionados à política, geopolítica em geral, economia, beleza? Curtam, compartilhem, comentem e eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.